Bem, Oi, Paulino, tudo bem e você? graças a Deus. Eu tive só um probleminha hoje à tarde no WhatsApp, É, acabou pedindo para atualizar. E eu tá. fui cair na onda de atualizar. Só que quando mais passado desse transtorno, a gente, segundo o nosso amigo Pedro aqui, já estamos online e Sim, eu vou fazer uma apresentaçãozinha breve, porque tem uma limitaçãozinha também aí do Instagram que a gente só tem 1 hora de conversa, né? sim. Então nós vamos encerrar naquela maneira assim, que a conversa tá boa, mas nós temos que encerrar, Sim. né? Bom, Maria Elias Fernanda Maggio, né? Ou Maglio, como Magro. Sim. normalmente Maglio, como normalmente é conhecida, é minha convidada hoje para esta agradável conversa. Agradável porque nós vamos tratar aqui de um tema que não é inteiramente jurídico, mas é também desde tenra idade e Uhum. que nos sacode, né, nos bancos escolares e nos acompanha na universidade e nos acompanha até depois que a gente sai dela, como é o caso aqui de Maglio, que é uma escritora, diga-se de passagem, premiada já na sua primeira obra. É premiada duplamente para mim, porque logo na sua primeira obra e já recebe o prêmio mais importante da literatura brasileira, que é o prêmio Jabuti. Então é uma dupla premiação. É o que eu sempre costumo dizer que seria um prêmio desejável. Ontem eu estava lendo, eu estou fazendo essa introdução, mas já já eu queria que a Magno fizesse uma apresentaçãozinha. A conversa nossa aqui vai ser rápida e descontraída, mas vai ser um aperitivo para você, colega, defensor público, que deseja escrever também, deseja militar por este mundo mágico, este mundo em que a gente acaba tirando muito do tecnicismo jurídico e também sonhando com a nova vida. Quando a poesia começa a ditar as regras de conduta da gente, para a gente sair mais do amargor do tecnicismo jurídico, que é Sim, bom, que é saudável, que é necessário à nossa profissão. sim, Mas quando a gente consegue as duas coisas, é melhor ainda. sim. Maria Elias Fernando Maglio, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, porque eu já fiz algumas considerações e conheci você, tive a felicidade de estar, a partir deste ano, fazendo parte da União Brasileira dos Escritores de São Paulo, e você já esteve conosco, já nos brindou lá com uma brilhante conversa dirigida por nosso presidente Ricardo Ramos Filho. Uhum. E Sim. eu cheguei ao finalzinho da conversa, infelizmente, porque eu não tive como logar a tempo, mas depois eu vi que estava disponível no YouTube, Sim, até sim. compartilhei muito, e fiquei encantado com a sua história, Magno. Ah, Então eu queria que você fizesse uma apresentaçãozinha. Eu já li alguma coisa sua, claro, você é de São Paulo, natural de São Paulo, mas já nasceu numa cidade chamada Cajuru, é isso? Cajuru, sim, Cajuru. Cajuru. Então, vamos lá. Fale um pouquinho aí desse seu começo na literatura. Eu fiquei com uma curiosidade, que eu Hum. acho que é comum a todos. Se você já escrevia desde tenra idade, ou se foi algo que você resolveu fazer depois, ou se foi uma paixão simultânea com o direito. Uhum, A gente uhum. sempre fica com essa dúvida, né? Como é que um profissional da área jurídica também abraça
Uhum. esse mundo literário. Como foi a sua experiência? Conte um pouquinho para a gente. Boa noite e seja bem-vinda. Obrigada, Paulino. Obrigada pelo convite. Obrigada à Defensoria Pública de Pernambuco. Fiquei super feliz com essa interação. Meu nome é Maria Fernanda, eu sou defensora pública do Estado de São Paulo desde 2007 e sou escritora, me considero escritora desde 2013, que foi quando eu comecei a escrever literatura. Eu moro em São Paulo há mais de 20 anos, mas eu sou de uma cidade do interior de São Paulo chamada Cajuru, que fica perto de Ribeirão Preto, uma cidade bem pequena. E isso é importante porque o fato de ser de uma cidade pequena e de ter uma vivência de infância rural faz muito sentido para compreender a minha literatura. Na verdade, eu acho que a literatura entrou na minha vida, a literatura como escritora, um pouco mais tarde do que a minha relação da literatura como leitora. Eu sempre li muito, sempre fui uma leitora, desde sempre, mas eu comecei a escrever mais tarde, eu comecei a escrever. E essa é uma pergunta que eu me faço com frequência, né? Por que que depois de tanto tempo sem escrever, com uma relação com a literatura só como leitora, eu tive essa vontade de escrever, de produzir histórias. E a literatura ela veio como um rompante mesmo, não sei muito bem por quê, mas acho que era alguma coisa que em algum momento da vida iria eclodir. Acho que demorou, mas que bom que aconteceu, porque quando veio eu senti que era alguma coisa forte, que essa vontade de produzir histórias não era alguma coisa passageiro, efêmero, era alguma coisa que vinha mesmo para ficar, que era um desejo de escrever, de produzir histórias. E acho que a princípio veio como uma vontade de escrever histórias que eu gostaria de ler e que não tinham sido escritas. Acho que todo escritor, pelo menos grande parte dos escritores e das escritoras, tem essa relação com a escrita, de desejar escrever histórias que ainda não leu. E essa continua sendo a minha relação com a literatura. Eu continuo escrevendo as histórias que eu gostaria de ler. Isso é muito divertido enquanto escritora, porque é uma forma de eu me divertir, de eu ser a primeira leitora das minhas próprias histórias. Muito bem. Eu tinha uma curiosidade em relação a essa questão, se realmente surgiu primeiro a escritora ou a defensora. Eu sei que no nosso mundo sempre surge primeiro o leitor e a leitora. Isso é normal, não é? Porque antes de a gente escrever, a gente realmente tem de ser um bom leitor e de gostar de leitura. Essencial, Né? é fundamental. Exatamente. Então, eu tinha essa primeira curiosidade para lhe fazer, e já faço uma segunda, que foi uma das que muitos me questionavam também quando eu comecei nesse mundo literário, que, na verdade, eu já tive uma situação mais, vamos dizer, simultânea, porque eu fiz o curso de letras e lecionava língua portuguesa, então eu já vim da literatura para o direito. Foi mais ou menos... Foi um caminho inverso, que legal. Exatamente, um mergulho que eu fiz no mundo jurídico, mas, claro, era a faculdade também que eu sempre sonhava, tanto que eu não me contive só com as letras. Eu tinha que fazer direito. Mas eu não estou nem para falar de mim, eu quero ouvir mais você, porque eu fiquei curioso também a respeito do seguinte. Acho que até alguém formulou essa questão na entrevista da UBE. No dia a dia, na prática jurídica, e principalmente, eu acho que você que milita mais na área de penal, você ouve muitas histórias. Obviamente, mesmo que não fosse na área penal, a gente ouve a todo tempo muitas histórias, e tem histórias que são curiosas demais, outras são banais, mas por mais que sejam banais, a gente acaba tirando um pouquinho daquela história ali e querendo jogar para o papel. Aí eu já pergunto a você aqui, no seu primeiro livro, que reúne uma quantidade expressiva de contos, parece que são 37, salvo engano, algo assim, né? Não, acho que são menos. São bastante contos.
né, que são reunidos ali e levam o nome de um dos principais, Sim, que sim. é, Enfim, enfim, Imperatriz. Imperatriz. Aí Sim. eu queria lhe perguntar, enfim, esse emaranhado de histórias que você ouve durante a atividade jurídica, geralmente parte deles, ou grande parte, foi lá para o livro, tornou-se ficção, ou nada foi, ou só alguma ideia foi esboçada lá? Não, eu acho que tem bastante do meu trabalho como defensora pública nas minhas histórias, sim. Às vezes, de maneira bem direta, eu tenho um conto específico que se chama A Filha de Teresa, que está no Enfim Imperatriz, que é uma história que eu vivi enquanto defensora pública, fazendo atendimento em presídio de uma mãe que estava presa e que estava com a filha abrigada, e aí tinha um risco muito grande dela perder o poder familiar. E aí é uma história com um final feliz, porque a gente depois conseguiu que ela ganhasse um regime aberto, e ela conseguiu reaver a guarda da filha. E essa foi uma história que me deixou feliz e que me emocionou muito, porque o amor dela pela filha dessa presa, que não se chamava Teresa, ela tem um outro nome, era muito genuíno, aquele amor materno mesmo que eu tenho pelos meus filhos, porque amor é amor. E aquilo me comoveu muito, e aquela história ficou na minha cabeça e de alguma forma se transformou numa história ficcional, porque é diferente. Na ficção ela está com o bebê, e na história real não, né? A criança já tinha sido abrigada. Mas mesmo as histórias que não aparecem diretamente no livro, que não viram histórias de uma maneira direta, as questões que me são caras enquanto defensora pública, as questões que me aparecem, que são relevantes, elas acabam aparecendo. Acho que principalmente Acabam aparecendo. violência. A minha literatura ela tem essa característica, né, de Sim. uma violência latente, marcante, que está ali presente. E isso vem também da minha atividade enquanto defensora pública, porque acho que você tem razão, acho que isso apareceria independentemente da área em que eu trabalhasse como defensora pública, porque o tempo inteiro. Mas aí tem uma especificidade em relação à atuação como defensora pública criminal, de execução criminal, que as histórias são muitas vezes tristes ou escabrosas ou violentas. E algumas histórias, assim, são histórias que eu não teria acesso de jeito nenhum se não fosse a atuação na Defensoria Pública de Execução Criminal. E aí a sensação que eu tenho é o que fazer com essas histórias, que às vezes me emocionam, que às vezes são muito violentas, uma violência que eu não sou capaz de lidar emocionalmente com aquilo, e aquilo aparece na literatura, mas nunca de uma maneira intencional. Eu não sento para escrever e penso, aquela história que ficou e tal. Não, até porque a minha forma de escrever é uma forma de escrever que ela é orgânica, que ela não é estruturada, que a história ela vai aparecendo pelas palavras. E aí o que acontece é que eu percebo, depois da história pronta, o quanto daqueles componentes da história tem a minha atuação como defensora pública, aquelas histórias, as coisas que eu ouço, os casos que eu lido enquanto defensora pública de execução criminal. Perfeito. E foram lidos, viu? Eu estou aqui rapidamente observando algumas mensagens aqui, uma de Ana, que fez aqui o reparo em tempo, foram 17 contos, olha aí. Ela já leu todos. Eu confesso a você que, apesar de eu ter Eu não adquirido lembrava quantos contos eram, mas isso, eu achava que eram menos de 20. E é muito engraçado, assim, eu acho muito legal isso, já aconteceu outras vezes, quando alguém sabe alguma coisa mais do livro do que eu. Acho muito e gostoso isso. isso é bom, é sinal que o leitor realmente percorreu e deve estar ávido aí para o lançamento de mais um. Mas segura aí que vamos deixar a novidade para o final. Sim. Eu confesso que eu não li todos os contos também. Eu já adquiri o livro, adquiri inclusive vou aqui fazer uma propagandazinha boa aqui, porque para divulgar livro é comigo mesmo, Tá divulgar ótimo. autor, divulgar literatura. Eu adquiri pelo site da Amazon, né?
porque Sim, existe lá também a sim, possibilidade de você adquirir o e-book. Então, sim, agora como eu tem, estou sim. aqui, É bem e aqui em recente. Recife a gente não tem acesso, né, a todas as publicações. Eu confesso que eu busquei numa livraria aqui, da Imperatriz, Uhum. mas como a editora é de São Paulo, a editora Patuá, não é Sim, isso? sim, sim. Eu até queria ter convidado o editor para ver a live, não sei se você chegou a convidá-lo, seria interessante, não é? Apesar da gente não poder debater, porque só são dois participantes, mas se Sim, ele pudesse ter assistido, né? E aí sim. eu procurei na Imperatriz aqui, procurei na Saraiva, Uhum, e infelizmente não tinha. Então eu entrei no site e uhum, comprei pelo e-book mesmo, foi uma coisa bem simples e rápida. Não é o tipo de leitura que eu gosto de fazer, uhum, uhum, eletrônica, mas devido até a conhecer mais um pouco a obra, eu fui lá. uhum. Adorei aquele prefácio, viu? Achei bem direto, né? É, Bem o prefácio é contundente. o prefácio da Noemi Jaffe, que é uma escritora que eu Isso, adoro e que é minha professora de escrita. foi sua professora, então. Ótimo. Sim, eu ainda faço oficina com ela. Ela tem um curso aqui em São Paulo, um espaço de curso de literatura, não só para quem quer escrever, mas para leitores também, que se chama Escrevedeira. E eu sou aluna dela há uns 3 anos, gosto muito dela como professora e como escritora. E ela que prefaciou o Enfim Imperatriz. Muito bom. Eu digo que o prefácio é 50% de um convite para a leitura Sim, do livro, sim, não é? sim, sem dúvida. Infelizmente, eu não conheci você a tempo de convidá-la para fazer o prefácio do meu, porque o meu já está saindo. Mas na próxima Com certeza, você já pode fica contar. intimada, viu? Sim, aceito o convite. Pode contar com isso para o próximo livro. Tá bom, mas olha, vamos fazer o seguinte: eu queria que você falasse agora um pouquinho do seguinte: sempre tem aquele conto, aquele pedaço do livro que, queira ou não, a gente que produziu lê mais vezes porque acabou se impressionando, não é? Uhum. Porque muita gente às vezes pergunta assim: como é que se escreve um livro? Há uma curiosidade muito grande em relação a isso. E eu sei que existem muitos percalços porque a gente passa ali durante a escrita. E eu até Sim, recomendo para aquele que vai começar esse processo, já que o nosso papo aqui é diálogo entre o direito e a literatura. Para quem vai começar, nunca deixe de ler um livro de um escritor pernambucano aqui, que intitula-se Guerra Sem Testemunhas. O hum, escritor é Osman Lins. Ele nasceu aqui em Pernambuco, na cidadezinha próxima aqui de Recife, Vitória de Santo Antão, mas morou no Rio de Janeiro, mas a gente considera um escritor pernambucano. Era, inclusive, casado com outra escritora, Julieta de Godói Ladeira. E aí o legal. Osman Lins faz um apanhado desse processo de escrita. Não é à toa que o título do livro é Guerra Sem Testemunhas. Uhum. E aí eu lhe pergunto, nessa sua guerra na escrita, que a gente tem aquele momento ali de produção, em silêncio, em isolamento, você fez a gestação dessa obra já como mãe, como esposa, como dona de casa, como defensora pública. Uhum. Então, entrou todo um conjunto aí de obrigação de mãe, de esposa, de defensora. Mas qual foi aquele conto ali dentre os 17 que lhe puxou mais, que lhe faz até hoje voltar ao livro e querer ler e reler? Eu não gosto muito de ler as O que coisas que eu você já escreve? produzi. Não gosto. Assim, É, eu tenho obsessão pela leitura enquanto eu estou produzindo. Aí é uma leitura, uma revisão obsessiva, de reler muitas vezes, de ler alto para escutar a sonoridade, para trocar palavra, e às vezes trocas muito sutis. Em geral, o meu texto final, assim, a produção de um conto, o final de um conto revisado, é muito semelhante
àquela primeira versão. Não tem grandes mudanças, mas, na minha opinião, são mudanças essenciais, que são essas pequenas mudanças que eu faço com a leitura em voz alta, escutando a sonoridade das frases, principalmente cortando, e às vezes cortando assim, coisas muito pequenas, mas que depois faz diferença no conjunto do conto. Mas depois que o texto ele está publicado, eu não gosto de ler porque eu tenho uma vontade de revisar sempre. Então eu sempre fico muito incomodada assim quando eu leio um conto meu, assim, e eu só faço isso quando eu tenho que ler para algum evento, alguma coisa, porque a minha vontade é sempre de fazer uma revisão, de trocar alguma coisa. Não, poderia ter tirado essa palavra, poderia ter tirado essa Sempre acha um defeito. frase. Eu acho que É interessante. é engraçado, porque assim, eu não sou uma pessoa perfeccionista, assim, no sentido de que nunca está satisfeita. Não, eu fico satisfeita ali, acho que é aquilo. Eu sempre penso que o que está escrito ali é o melhor que eu poderia escrever naquele momento, e às vezes o melhor nem é um melhor tão bom assim, mas que é o melhor. Então eu não tenho essa característica de ser perfeccionista, de estar sempre achando um defeito e nunca estar satisfeita, mas assim, um conto publicado para mim, e é um conto que eu não posso mais mexer, para mim não é bom reler. Alterar. Mas às vezes o que acontece, porque não tem essa possibilidade de alterar, até e não pode ter, porque senão fica uma edição eterna, né? Porque aquele conto, aquela história, ela reflete um momento muito específico da minha vida e da minha maturidade enquanto escritora. Então, é claro que se eu reescrever uma história daqui 1, 2, 5, 10, 20 anos, a história vai ser outra história. Mas a beleza daquela história talvez esteja na imaturidade da escrita, e às vezes nem imaturidade, mas naquele momento da escrita, né? Também não acho que a gente vai escrevendo melhor e melhor e melhor, porque a gente percebe que escrevem as melhores obras logo no início, talvez menos engessados. Então, acho que não existe regra. Mas o que eu gosto muito é quando eu consigo me deslocar do texto enquanto escritora, como se aquilo não fosse mais meu, e aí eu consigo ver beleza naquele texto. E isso é muito gostoso. Isso acontece principalmente com o texto não publicado, o texto que eu deixei para lá porque achei que não consegui terminar, ou porque achei que não estava tão bom assim. E às vezes eu pego algumas coisas, estou sem ideia sobre o que escrever e começo a reler algumas coisas antigas, e às vezes não o texto inteiro, mas assim, algum trecho que eu fiquei tão distante daquilo, assim, às vezes até pela passagem do tempo, que eu tenho a impressão de que não fui eu quem escrevi aquilo, e vejo beleza naquilo, mas é uma beleza não vaidosa, no sentido de que, olha, eu escrevi isso. Não, pelo contrário, é uma beleza justamente porque a impressão é que eu não escrevi aquilo, como se eu estivesse lendo alguma coisa de um outro escritor, de uma outra escritora. Isso é muito gostoso, é uma experiência que eu gosto muito e que eu tenho algumas vezes. Sem dúvida. Quando você falou, em princípio, que não relia aquilo que você escrevera, eu pensei, assim, me lembrei de uma entrevista que o Jô Soares deu. Na verdade, não ele entrevistado, mas ele entrevistando naquele programa muito gostoso que ele tinha. E ele começou a falar sobre uma obra dele do passado. E alguém disse: Jô, você sempre se vê, você sempre faz uma reprise. Ele disse: não, eu odeio ficar me vendo no passado. Ele disse que não consegue, ele disse que não se acha legal. Ele disse: eu não vejo nada do que eu faço. E engraçado que o Chico Anísio, que é um outro grande nome também que nós perdemos, dizia a mesma coisa em relação aos programas dele. Ele disse que quando começava a ver, ele começava a ver defeitos, e aí ele ficava decepcionado. Então ele dizia: eu nunca assisto o que eu faço. Depois que eu entrego o produto, fica lá. Mas é curioso isso. Veja bem, eu também não sou muito de ficar relendo aquilo que eu fiz. Mas eu, ultimamente, tenho percebido que isso até pode nos fazer bem, porque revisita aquele período em que a gente escreveu,
Sim. nos dá aquela consciência de que naquele momento nosso estado de alma era tal que saiu daquela forma, com aquela percepção, com aquele sentido, Uhum. e isso vai também nos engrandecendo. Então, assim, eu sei que é uma percepção diferente da sua, mas eu releio. Eu, às vezes, até vou catar algumas coisas assim antigas, uma redação escolar que eu fiz no sexto ano, quando eu Isso, tinha mas lá isso é gostoso, mas aí é 12 anos. diferente, né? Porque aí é outra relação. Exatamente. Ou uma escrita íntima, uma escrita de um diário, uma escrita de. Aí é muito gostoso. Mas o que eu estou dizendo é que é um texto que você produziu e que você publicou e que você não pode mais mexer, e aquele texto é ali e está ali para todo mundo ler. Isso, para mim, é aflitivo. Eu tenho uma relação aflita com isso. Não gosto, porque eu não gosto de pensar que aquilo está terminado, e porque a partir do momento que eu publiquei aquele texto, ele não é mais meu. Ele é de quem está lendo, a pessoa vai interpretar como quiser. É um texto que saiu da minha esfera da intimidade para pertencer à literatura Ao leitor. ao leitor e a possíveis interpretações. Então, essa impossibilidade de mudar uma palavra sequer me deixa angustiada. Eu não gosto. Assim, leio, mas Magno, eu queria lhe perguntar o seguinte. Você escreveu Enfim, Imperatriz em 2017. O prêmio concorreu, aliás, o livro concorreu ao prêmio em 2018, porque é sempre assim. O isso. ano da premiação é relativo ao ano O ano anterior anterior, à sim. obra. Não é? Este ano mesmo, por exemplo, a União Brasileira dos Escritores pediu para que a gente indicasse qual o intelectual do ano. Uhum, Como eu entrei este ano, então eu não quis indicar ninguém porque seria relativo a 2017. Mas sim. eu lhe pergunto, já se foram aí 3 anos, né? Depois Uhum, de ter nascido o, enfim, Imperatriz. uhum. E depois disso, de 2017 para cá, você tem mexido com algum outro projeto na área de ficção, ou você se voltou um pouquinho para um texto mais realista ou jurídico, enfim. O que você está fazendo agora na área de escrita? Eu estou sempre Não precisa escrevendo. Eu divulgar o nunca, nome do livro. depois que eu comecei a escrever, que foi em 2013, em outubro de 2013, eu nunca mais parei de escrever. Então eu continuo escrevendo. Em dezembro de 2017 eu publiquei o Enfim Imperatriz. O ano passado, em dezembro do ano passado, eu publiquei um livro de poemas, também pela editora Patuá, que eu adoro a editora Patuá. O Eduardo é um excelente editor. Ele faz muito pela literatura brasileira, assim, com tão pouco, uma editora tão pequena, mas que é gigante. Então, ano passado, em dezembro do ano passado, eu publiquei um livro de poemas que se chama 179 Resistência. Eu continuo escrevendo contos, eu me considero muito contista, eu gosto muito de escrever contos. Escrever contos é alguma coisa que me dá prazer, porque é uma coisa mais imediata, porque você termina o conto em alguns dias, diferente de um romance que exige um trabalho de longo tempo e que você demora para ter essa espécie de fruição, né? Essa sensação prazerosa de terminar alguma coisa. Então, eu tenho um livro de contos que está pronto, ele se chama 636, não tem data de publicação ainda, que 636 é o nome de um dos contos, e eu tenho um romance pronto também, que eu terminei esse ano. O romance ele me deu bastante trabalhos, justamente pelo esse meu processo criativo de conto, que é um processo criativo orgânico, sem muita estruturação, mas eu fiquei contente com o romance, também sem data para sair. Acho que esse não é um bom momento para publicação, né? E, Isso. e aí eu quero esperar, assim, talvez um momento mais oportuno, mas os livros estão aí, 2 livros, um livro de contos e um romance. Você falou agora uma coisa interessante, que você tem já uma certa inclinação mais para o conto. Eu diria que o conto é minha segunda casa também. Eu tenho uma inclinação muito maior pela crônica, porque é o que eu mais faço em jornais. Então,
devido à questão dos artigos terem de abordar um tema do cotidiano, eu sempre tenho uma tendência a escrever mais crônica. Este mês, eu estou aí figurando como um destaque literário, que é um projeto que nós temos aqui através da Cultura Nordestina, organizado pela editora do meu livro, Salete Rego. E aí, quase todo dia sai lá uma publicação, um áudio, um vídeo, e a organizadora já me pediu várias vezes, Paulino, manda aí uns 3 poemas para eu colocar no site. Eu digo, olha, eu não vou mandar uns não, só vou mandar só os que existem mesmo, só são realmente 3 poemas e nada mais. Ela disse, mas você não escreve poesia? Eu disse, escrevo, mas é desse tantinho. Artigo eu tenho aí um caminhão para lhe mandar. Crônica, mas conto também eu tenho, mas poesia não conte comigo, não. Eu estou falando de poesia, o poema em si, né? Sim, com métrica, com ritmo, com verso e tudo. E aí eu lembrei agora que nós temos 2 representações máximas, são clássicas do conto. Uma está em Maupassant, o francês, que tem aquele conto mais realista, mais social, mais analítico também, analítico no sentido da extensão mesmo, não científico. E tem o conto mais moderno do Tchekov, do russo, que é um conto mais conciso e a abordagem já não é tanto realista, é mais psicológica. Entre nós, talvez ficou aqui com a Lígia Fagundes Telles, no Brasil, e com Clarice Lispector, que é uma das maiores representações que nós temos na literatura. Sim. Eu percebi que você consegue mesclar um pouco desse clássico realista, porque existe toda ali uma abordagem de seres humanos sofridos no seu conto, não é? Soldadinho de Chumbo é um, né? É um desses contos que aborda um tema assim que é muito caro, inclusive para a Defensoria Pública, que é a história de um menino, de um jovem, né? Homossexual, não é isso? Um garoto de 7, Um garoto. 8 anos. E aí, pois é, e aí tem uma pergunta aqui que eu estou vendo por coincidência, de uma das nossos ouvintes aqui, que quer que você fale um pouquinho aí de Olhos Executados. A Ana Helena, que foi quem falou o número Consegui ver agora. Isso. Então, é um conto que eu gosto muito, Olhos Executados. É um conto que, em geral, passa despercebido, assim. Não é um conto, não é dos contos mais falados do livro, mas é um conto que eu gosto bastante. E esse conto, ele tem uma história curiosa. Na verdade, 2 contos do livro, Olhos Executados e Terra Alagada de Sangue, foram contos que eles não nasceram espontaneamente. Eu tenho um amigo que se chama Diego Schutte, que é escritor também, e a gente, durante um tempo, a gente fez um projeto, um combinado, que ele me mandaria um cenário e eu criaria uma história no cenário dele, e eu fazia a mesma coisa, mandava um cenário para ele e ele criava uma história dentro desse meu cenário. Que era um exercício assim de criatividade, usando a criatividade do outro e de desprendimento também, que eu gosto disso, de não ficar pegada ao que eu escrevi. Eu escrevo, faço ali um cenário e dou para ele, e ele faz com aquilo o que ele quiser. Então ele poderia usar aquele cenário que já estava estruturado, ou ele poderia pegar só uma ideia e criar uma outra coisa. E era uma brincadeira, era uma coisa divertida. E eu dei 2 cenários para ele, ele escreveu textos e ele me deu 2 cenários, né? Cenário ou um embrião de conto. Um deles era Terra Alagada de Sangue, então ele me deu um princípio de uma história que era uma terra que todo mundo deveria morrer numa certa idade, e era uma terra infecunda, e ele me deu isso só, e aí eu criei um conto, que é o Terra Alagada de Sangue, um outro conto que eu gosto muito, e o Olhos Executados, ele me deu uma história assim muito embrionária, que era uma espécie de injeção que não era letal, né? Era uma pena estatal, era o Estado aplicando nos condenados,
uma injeção que deixava a pessoa meio letárgica, como se fosse um embotamento afetivo, um aprisionamento não do corpo, mas da alma. A pessoa ficava livre, mas de alguma forma ela não sentia mais. E esse conto ele surgiu assim, surgiu de uma ideia que não foi minha inicialmente. E isso eu acho muito bonito, assim, ele me dá a ideia e eu criar em cima daquela ideia, da mesma forma que eu dei uma ideia para ele e ele criou uma história em cima daquilo. Foi um exercício muito gostoso. De repente eu dou um personagem pronto para ele e ele me devolve uma história. Porque, na verdade, você usa um embrião que é do outro, mas a partir daí você se apropria dele, ele passa a ser seu e você cria uma história que é sua, na tua perspectiva, dentro das suas vivências. E é muito rico isso. Eu gostei muito, uma experiência que eu gostei muito. Essa é a história de Olhos Executados. De Olhos Executados, que foi a curiosidade aqui de Ana Helena, mas tem Isso. também o Tiago Medeiros, que quer lhe perguntar o seguinte: 636 vem da mesma referência que o 179 Resistência? O Thiago é um querido, gosto muito do Thiago. Um Então, abraço, Tiago, Helena também. 179 Resistência é uma alusão ao dicionário analógico. Eu gosto muito de dicionário e eu uso muito o dicionário analógico trabalhando como escritora. Então eu adoro ir, vou buscando as palavras e buscando e buscando e buscando, buscando a analogia e a raiz, o desdobramento. E aí escrevendo o livro de poemas, escrevendo não, porque um livro de poemas nunca é escrito, pelo menos eu não escrevi como um livro de poemas. Eu fui escrevendo os poemas e aí reuni em um livro, fiquei pensando muito no título, achei que resistência era alguma coisa que tinha em comum entre os contos, e não só a resistência no sentido político, mas também resistência no sentido político, mas resistência no sentido de resistir à vida, resistir pela vida, resistir à loucura, apesar da loucura, resistir pela maternidade, resistir à maternidade. Então, eu acabei decidindo que o livro se chamaria Resistência, e aí fui para o dicionário analógico para achar palavras que estivessem de alguma forma ligadas à palavra resistência. E 179 é o verbete de resistência. Por isso que se chama 179 resistência, e embaixo tem todas as palavras analógicas que aparecem no verbete de 179. Então é 179 resistência, e aí tem resiliência, não me lembro mais os outros sinônimos, que inclusive é o subtítulo do livro. E 636, que é o nome do próximo livro de contos, acho que é o nome, pelo menos é o nome provisório até agora, é o nome que está no computador ali, no original, é o nome também de um dos contos, que é um conto contado na perspectiva de uma cadeira elétrica. Ela narrando, a narradora é uma cadeira elétrica, que conta como essa é uma cadeira elétrica, e ela já matou muitas pessoas, ela diz e tal, ela vai contando, ela faz um preâmbulo contando, mas a morte que mais impactou ela, cadeira elétrica, foi o 636. Ela não guarda nomes, mas ela guarda números, então ela sabe quem foi o 1, quem foi o 2, e o 636 teve um significado para ela, e aí ela conta essa história do 636. Pelo que dá para sentir, Magno, você leva muita coisa realmente do dia a dia, da nossa atividade. Não tem como a gente, obviamente, não tem como a gente se desimpregnar, não é, de tantas histórias, de tantos sentimentos que a gente vai absorvendo no dia a dia de nossa profissão, não é? Eu acho que o difícil, talvez, o desafio para o escritor é ficcionalizar isso, Sim, porque há muita entrega, não é? Não tem como deixar escapar ali alguma coisa biográfica. Eu estou lembrando aqui, por exemplo, do Lima Barreto. uhum. Eu, quando comecei a lê-lo, Triste Fim de Policarpo, que todas aquelas histórias eram dele. A gente tinha essa
impressão de que o eu ali era o próprio Lima Barreto, que Sim. foi um escritor, infelizmente, discriminado por cor Uhum. da pele no Uhum. nosso país e Uhum. acabou tendo um triste fim, né? A gente sabe que o Lima Barreto teve um final muito triste. Mas Sim. era humanamente impossível a gente não associar Uhum. a figura das personagens do Lima Barreto com a vida dele. Uhum. E Uhum. aí eu pergunto se você também não já despertou para fazer algo que eu nem sabia que você já tinha um livro de poesia depois aí do, enfim, Imperatriz e tem agora um romance pronto. E aí, de repente, já são dois momentos, né, diferentes. Conto, romance, como salientado. Alguma coisa que você pensou também biográfica ou não? Você Eu não tem gosto essa. de ficção, eu gosto de criar, eu gosto da mentira da ficção. E as minhas histórias não são autobiográficas. Claro que é o que todo mundo sempre diz, né? Em alguma medida, qualquer história é autobiográfica, porque ela está saindo de mim, da minha perspectiva de mundo, as minhas experiências, escolha de palavra, tudo está saindo. A única referência é a autorreferência. Então, nesse sentido, elas são sim autobiográficas, mas não no sentido de que aconteceram comigo. E o que eu mais gosto como escritora é a invenção, é a possibilidade da mentira mesmo, de inventar história, de criar personagem. E acho que os meus personagens são muito mais interessantes que eu, então nunca me colocaria como personagem. Acho que não tem uma vida interessante para tanto. E acho que não tenho interesse em falar sobre mim. Aliás, eu acho que a gente fala sobre a gente falando sobre o outro. Acho que é nesse exercício de Perfeito. alteridade, da gente se deslocar da gente e ir para o outro, que a gente está falando da gente. Quanto mais a gente quer se distanciar da gente e falar do outro, mais a gente está falando da gente. Então, nesse sentido, tem muito de mim no livro? Nossa, completamente. A minha perspectiva de mundo, os meus valores, a maneira como eu enxergo, os meus afetos, tudo isso está no livro, mas não sou eu. Não, perfeito. E também porque está cedo, né? Você, eu quero até, eu não ia esquecer, eu ia deixar para dizer no final, mas é oportuno agora. Você fez 40 ontem, eu estou Ontem, sabendo, 40 anos. né? Até já parabenizei lá, já vi. Então ainda Sim. está cedo. Essa questão de biografia, de falar de si próprio, isso é quando já se atinge, no mínimo, lá os 70. Mas eu fiz a pergunta porque o entrevistado de ontem, anteontem, aliás, foi o Ricardo Viveiros, que é Uhum, um jornalista famoso também aí em São Paulo, sim. e ele contou a experiência dele, que ele já fez biografia de quem você imaginar, e aí, ao final, todo mundo perguntou, peraí, e a sua biografia? Não está na hora, não? E ele respondeu da mesma forma que você. Ele disse, não, eu não me acho ainda com tanta bagagem assim para falar de mim. Eu prefiro falar do meu biografado. Mas essa experiência também, ela acaba aparecendo. Ontem eu estava conversando com um cantor que eu não sei se você conhece, ele já tem aí os seus 80, é o Newton César. É um cantor famoso no Não. país. Canta muitas músicas conhecidas, a Namorada que Sonhei, Férias na Índia e tal. E a gente ontem no bate-papo, anteontem também, eu disse, olha, Newton César, eu tenho uma música para você. Eu não sou músico, não, mas eu me arrisquei a fazer aqui uma composição. E ele disse, mande para mim, que eu vejo o que é que eu posso fazer aí durante esse período de pandemia. Você tem o arranjo? Eu disse, não, mas eu arranjo, o arranjo. E Uhum. aí eu vou mandar para ele. Mas ele disse, olha, eu pensei melhor. Você me permite eu fazer a sua biografia? Ele disse, Paulino, você é o primeiro que me fala isso. Ninguém nunca me falou. Uhum. Porque a gente ouve muito aí, Roberto Carlos, biografia não autorizada, fulano escreveu, outro quer escrever, mas não é comum. Uhum. Agora, eu lhe pergunto, saindo aí do conto, da poesia, da biografia, né? Que mais você tem
uma concentração, pelo que eu percebi, muito boa naquilo que você realmente gosta de fazer, que é a história, que é o conto. O Maria Elias, parece que a sua internet porque parece que ela travou um pouquinho. E eu estou vendo aqui que a gente já está se aproximando também do finalzinho. Mas é assim, como eu disse, quando a conversa está boa, a gente acaba tendo de parar. Sim. Eu ia lhe perguntar exatamente isso. Você acabou o romance, né? Uhum. O de poesia já também foi concluído, até durante. Uhum. E, e o que mais? Assim, tem intenção de fazer um outro livro de contos? Começa na intenção ou você tem de ter uma coisa assim que te motiva? Por exemplo, eu ontem nessa conversa tive a ideia de fazer a biografia. Não sei nem se eu vou conseguir. Eu Uhum. fui me Uhum. comprometer e ele topou a ideia, então agora eu vou ter que esboçar alguma coisa. Uhum. Mas eu tenho de ter assim alguma coisa que me provoque. Uhum. Eu não... E outra pergunta para você responder na sequência também. Qual Uhum. é o melhor horário do dia que você tem? Porque tem aquela coisa, às vezes, eu escrevo pela manhã, eu Uhum. falar de novo aqui do chicanismo, o Uhum. Chico dizia que ele se sentia muito mais um pintor do que um ator, do que um radialista, que ele também era. Isso despertou a curiosidade numa entrevista que ele deu no Roda Viva. E Uhum. alguém disse, quer dizer que você assume-se mais como pintor? Ele, sim, verdadeiramente, porque eu acordo muito cedo pela madrugada e a primeira coisa que eu faço não é roteiro, não é dramatização, é pintar quadros. Uhum. Uhum. E Uhum. você tem algum horário? Você gosta mais de produzir no silêncio da noite, no cair da tarde, no amanhecer, enfim. Eu escrevo de manhã. Geralmente eu escrevo de manhã cedo. Mas escrevo também sábado à tarde, é um período que eu quase todo sábado, pelo menos uma horinha ali, uma hora e meia eu escrevo, mas normalmente de manhã, mas eu nem sei se porque é meu horário preferido, mas é o horário que dá. É, de Que manhã você tem cedo, disponibilidade. antes da vida começar, e as crianças, as exigências do dia e do trabalho. Então, assim, a literatura ela entrou na minha vida onde deu. E eu dei um jeito da literatura entrar na minha vida. Então eu escrevo de manhã. À noite, eu não sou da noite, eu não produzo bem à noite, eu sinto sono. A noite, para mim, é outra Pois, coisa. Então, assim, amanhã, para mim, é um período produtivo. É, em geral, assim, para escrever prosa, eu não preciso de uma, vou chamar de inspiração, né? Mas de um mote, de um de um gatilho. mote. Isso. Prosa, se eu sentar, eu consigo, sei lá, tatear alguma coisa e vai. O que não significa que o resultado vai ser sempre bom, não vai ser. Mas eu consigo tirar a prosa. A poesia não. A poesia, por isso que eu sempre digo que eu não sou poeta, porque a poesia não é alguma coisa que eu consigo buscar. Ela vem e não adianta, e se eu quiser buscar uma poesia e a poesia não estiver disponível para mim, não vai sair um poema. Então é uma relação diferente. Agora, muitas coisas me fazem ter vontade de escrever. E é engraçado que eu tenho uma relação com a escrita, que é essa fissura para escrever, essa vontade de escrever, que normalmente o gatilho ele é muito mais presente com música do que com livro. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de escutar música e eu gosto muito de ler, claro. Mas em geral eu sinto mais vontade de escrever depois de escutar música do que de ler. Acho que com a leitura, se é uma coisa muito, muito boa, que eu gosto muito, eu não tenho vontade de escrever nada, nunca mais. Se eu leio Guimarães, não tenho vontade de escrever nada, nunca mais, porque eu acho que é um sacrilégio escrever depois de Guimarães Rosa. Mas se eu leio alguma coisa que de alguma forma me desagrada, eu fico com muito mais vontade de reescrever aquele texto. Puxa, por que não escreveu assim ou dessa outra forma? Mas a música, ela me traz esse gatilho, essa pólvora da escrita. Engraçado que durante muito tempo isso me acontecia antes
que eu tivesse começado a escrever literatura e eu não conseguia identificar que escutar música e me emocionar e pensar naquela música, naquela letra, era uma literatura latente ali querendo acontecer. Olha, pô, o Tiago Medeiros deu uma dica aqui do horário que ele mais gosta de escrever. Diz que é quando a filha dorme à noite. Ótimo, que aí ele disse que tá realmente desobrigado, né, de Sim, toda a atenção. É mais claro, ou menos claro. esse o momento. Mas Eu quem quero quer mandar um escrever, abraço. né? Quem quer escrever acha um jeito, uma hora, com barulho, sem barulho, porque não adianta esperar a vida acontecer naquele momento ideal, né? Ela não acontece. No caso do texto narrativo ou do texto não ficcional, eu sigo muito uma técnica chamada palavra puxa palavra. É, sim, Você começa escrevendo e vai saindo. Mas sim. realmente na ficção, na poesia, tem suas exigências próprias. Uhum. Magno, eu quero mandar aqui um abraço, e ela também está nos assistindo, está nos dando o prestígio de sua audiência, a Gina Muniz, nossa defensora pública daqui de Pernambuco, que também é escritora, é defensora e escritora. Ela se diz que Legal. só é defensora, diz que está só de passagem na escrita, mas eu já disse para ela que depois que bota o pezinho dentro, Sim, não sai, exatamente. Não, é exatamente. proibido sair. É igual o grupo de WhatsApp. Se você sair, É, todo mundo vai atrás de você. a gente coloca. Então, ela é uma excelente defensora pública, uma pessoa muito competente, e ela já está com muitas produções no site do Conju, ela escreve alguns artigos, e tem um livro também em coautoria com muitos nomes, Uhum, que ela fala da questão da presunção de inocência, que uhum. foi a sua dissertação, o tema da sua dissertação de mestrado lá. Então, eu queria muito que ela pudesse estar com a gente batendo papo, mas como o Instagram ele limita a duas pessoas, e você me falou que o tempo melhor para a gente ir para uma outra plataforma, e Uhum. aí não teria limite. A defensoria tem um sistema pelo Zoom que você pode, tantas quantas pessoas serem alvo do debate. Mas aqui a gente só tem esse tempo que eu estou falando com você aqui, olhando toda hora para o tempo, que só falta um pouco mais de 4 minutos. Eu quero aqui imensamente agradecer a sua atenção ao nosso convite. Que bom que a gente teve essa oportunidade de nos conhecermos e tanta coincidência, Defensoria Pública, a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que acabou também aí trazendo, eu já tive passando aqui pelas mensagens, trazendo aqui a presença de outros colegas de outras defensorias que também tomaram conhecimento dessa nossa conversa. Eu quero lhe agradecer Muito pela legal. atenção, pelas lições aí de produção literária que você nos deu em tão pouco tempo, né? Parabenizá-la por ontem, que foi o seu aniversário, pelo prêmio, que é uma conquista realmente, não financeira, mas uma conquista para o coração de um escritor que Sim, não tem preço, sem né? dúvida, sem dúvida. E dizer aí que a gente está sempre aqui às ordens para que qualquer divulgação, qualquer coisa nesse sentido, você nos passe aqui, Ah, eu que agradeço, viu? Paulina. Eu fiquei super feliz, fiquei honrada com o convite. Adorei te conhecer, adorei esse contato. Acho que a gente que escreve e escritores defensores públicos, né? Como eu te disse, aqui em São Paulo tem mais uma defensora pública escritora, que é a Mariana Carrara. Tem o José de Almeida Júnior, de Brasília, que é defensor público e é escritor também. Aí você está dizendo agora da Gina, você, Paulino. Então, eu acho que a gente poderia algum dia fazer uma grande reunião desses escritores, defensores públicos,
para que a gente possa falar de atuação da Defensoria e de literatura. Vamos. Vamos planejar reuniões, no Sim. plural. Reuniões, Viu? ótimo. Ok, pessoal, um grande abraço para você que ficou ligado aqui na live. Eu próprio tive que operar, a nossa Gina, tão referida aqui, ainda está presente à sala. Um grande abraço para a Gina, e ela, inclusive, vai ter também uma live daqui a pouco, né? Dizendo que é minha aprendiz. Quem que é aprendiz que nada? Você é uma escritora pronta. E ela tem aqui uma live, Maria Elisa. Eu não sei como é que está seu tempo ainda hoje à noite, mas começa daqui a pouco. Daqui a pouco ela vai tratar de um tema interessante também aqui. Eu vou mandar para o seu zap Ah, o legal, cardzinho, legal. tá? Legal, me manda. Um abraço, pessoal. Um abraço aí para Obrigada a todos todo os mundo que colegas. está aí. Eu conheci várias pessoas queridas aí que foram aparecendo, amigos, família. Obrigada, obrigada a todo mundo que assistiu. Olha, muito bom a gente ter conversado, Muito viu? bom. E trocado essas ideias. E reúna o pessoal para a gente criar um grupo aí até no WhatsApp para a gente ir colocando aí